Olá, eu sou Walter Mengali e vamos iniciar no Foco, a verdade nua e crua. Você que ainda não se inscreveu nos nossos canais, inscreva, curta e compartilhe. Roda a vinheta. Olá, eu sou Walter Mengali e vamos iniciar no Foco. Eu sou um homem branco, de 37 anos, barba, cabelos escuros, olhos claros, tô com a camiseta azul social, tô com o microfone na minha frente, estou sentado aqui numa cadeira game e estamos no nosso estúdio. Hoje, o nosso convidado é João Cardoso, natural de Mariporã, trabalha no Banco do Brasil há mais de 30 anos, sendo secretário de comunicação do Sindicato dos Bancários desde 2022. Atualmente, na sua luta sindical, visa destacar as ações do sindicato para melhorar a comunicação entre os trabalhadores. A paixão de João, pela política surgiu através do teatro. Inclusive já teve aqui e contou belíssimas histórias. Onde trabalhou, com várias produções utilizando a arte para expressar as vozes silenciadas e promover a cidadania. João é forte defensor da cultura, educação, emprego e acredita que elementos são essenciais para o desenvolvimento social e econômico de Mariporã. Comprometido com a transformação da comunidade, ele luta pelo direito e bem-estar dos cidadãos. João, você já esteve aqui, seja bem-vindo aqui na nossa casa nova, no Foco, É um prazer receber você aqui, meu querido. Obrigado, Walterson. Então, eu sou o João Cardoso, de Mariporã, sou um homem branco, 56 anos, sou casado, pai de 2 filhos, estou trajando uma blusa cinza e aqui muito feliz batendo um papo com meu amigo Walterson. Legal. João, esse espaço aqui, você já conhece, você é de casa, Sim. Então eu queria conhecer um pouco mais da sua história, e saber o que te motivou a ser candidato, a vereador em Mariporã. Então, Walterson, o que me motiva é a luta pela justiça social. Legal, Né? cara. Eu acho que isso é fundamental, isso tem a ver, é por esse motivo que eu fui para o sindicato, para que a gente conseguisse melhores condições de trabalho para a nossa categoria e para toda a classe trabalhadora. Quando a gente vive pela cidade, a gente anda pela cidade, a gente vê tanta coisa que poderia melhorar, tanta coisa que estão por fazer, tanta coisa mal feita e que a gente tem mais ou menos ideia daquilo que possa melhorar a vida das pessoas, Então, programas do governo federal, por exemplo, que poderiam ser melhor implementados na cidade, que não chegam. Então, eu sinto que a presença de um vereador na cidade, cujo partido é o mesmo do governo federal, e muito pode contribuir para a gente avançar nesse processo, de trazer políticas públicas realmente importantes para a cidade que possam fazer a diferença e melhorar a vida das pessoas. Legal. Então eu posso dizer que você é o candidato do Lula em Mariporã, correto? Sem dúvida nenhuma, não tem como esconder, Walterson, não tem como esconder. Desde de 2006, quando começou toda aquela perseguição, a questão do mensalão, toda aquelas injúrias todas, foi um processo avassalador, de 2006 para cá, se intensificou muito de 2013 para cá, com a questão da saída da Dilma, do impeachment da Dilma, da condenação do Lula, mesmo sem provas. Eu me lembro que encontrei muitas pessoas, alguns amigos inclusive, que chegavam a dizer: João, mas como assim? Você está defendendo uma coisa errada, você está defendendo bandidos, você está defendendo... O que é isso? Você não é assim, você não precisa disso. E eu tinha convicção, tinha plena certeza daquilo que eu estava fazendo. Graças a Deus, Walterson, as coisas mudaram. Hoje eu encontro com as mesmas pessoas que chegam e me pedem desculpas. Alguns pedem perdão por terem me julgado de uma maneira, por terem me tratado de um jeito, e que hoje a história provou que eu tinha razão, Então, eu estou feliz por isso também. Isso é muito bom, Porque a gente, quem acompanhou aquele período, foi um período muito difícil, Sim. Para defender as bandeiras, para defender o mínimo, que era acesso à informação, acesso à saúde, acesso à educação. Então, naquele período ali, a gente estava, sendo atacado, e os trabalhadores mais ainda, de todas as formas. Quando a gente estuda um pouquinho história, quando a gente conhece um pouco a história do poder, dos poderes no mundo, a gente percebe que toda vez que você consegue dar uma ascensão para a classe trabalhadora, para a classe
menos favorecida, vai implicar, né, em atingir alguém, né, que não vai estar satisfeito. Quando o trabalhador começa a melhorar o seu salário, por exemplo, incomoda aquele que paga o salário, né? Então, Exatamente. a miséria, infelizmente, Walterson, ela interessa para muita gente, né? Sim. O desemprego interessa para muita gente, a demanda por desemprego interessa para muita gente, porque se não há desemprego, o trabalhador pode negociar melhor o teu salário, melhor a tua mão de obra, né? Então, Exatamente. João, como que tá a questão da cultura em Mariporã, né? Você é um artista, sim. né? Então, como você enxerga hoje a cultura lá Eu em estou muito Mariporã? feliz, nós estamos comemorando esse ano 38 anos do Teatro do Boto, Boto que pariu, tá? Um grupo de teatro que eu ajudei a fundar na cidade em 1984. Legal. É história, né? É 30 isso. anos de Tem história, 30 Walterson, anos tem de, de, história. de, de uma Tem companhia é história. E muita nesse coisa. tempo todo, cerca de umas 400 pessoas, mais ou menos, já passaram por nós, né? Seja através dos nossos cursos, das nossas oficinas, fazendo teatro com a gente ajudou a fundar outros grupos. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que a cultura e a educação são dois elementos fundamentais para melhorar a vida das pessoas, né? E Uhum. quando a pessoa se educa, quando a pessoa adquire conhecimento, quando ela tem cultura, ela rompe barreiras, ela elimina muitos medos que nos são impostos pela sociedade, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que a cultura na cidade melhorou, né? Tem melhorado. Eu participo do Conselho Municipal de Cultura nas câmaras setoriais, já fui conselheiro por 2, 3 mandatos na cidade, né? Então, Uhum. ajudamos a construir na cidade o Plano Municipal de Cultura. Somos uma das primeiras cidades integradas no Sistema Nacional de Cultura, aquele implementado pelo Gilberto Gil, lá no primeiro governo do Lula ainda. Então, Mariporã foi uma das primeiras cidades a cumprir todas as regras, Legal. fazer parte do Sistema Nacional de Cultura, né? Então, a gente conseguiu grandes avanços nessa área e queremos mais, porque a cultura e a educação têm que andar juntos para melhorar a vida das pessoas, né? Legal. João, você também tem aqui na sua bio, né, uma luta, né, sobre a questão da instalação do pedágio lá na Fernão Dias, Sim. né, que isso está muito próximo ali com a questão também do transporte, mobilidade urbana. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa luta contra a instalação desse pedágio e também como que está a questão da mobilidade urbana na cidade, porque você tem uma rodovia, né, que Sim. corta a cidade, Sim. né, então tem um impacto muito grande. E eu queria que você falasse para a gente um pouco dessa luta. Olha só, lá por mais ou menos 2009, né, quando a rodovia Fernão Dias foi passada para a iniciativa privada na forma de concessão, o que diferencia da privatização, né, porque ela é concedida por um período, né? Uhum. Aliás, precisa ressaltar isso e enaltecer isso. Na época, o nosso governo era o governo Lula, né? Então, qual era o critério para a empresa que fosse ganhar a concessão da rodovia Fernão Dias? Ganharia o leilão aquela empresa que apresentasse o menor pedágio para a rodovia, né? Então, não é por acaso que hoje a rodovia tem um dos pedágios mais baratos de toda São Paulo, né? Até aí tudo bem. A questão é o seguinte, a questão é que nós lutamos, até por uma questão ambiental, porque na praça onde foi feita a instalação da praça de pedágio, que fica quase no centro de Mariporã, na entrada de Mariporã, ali era uma região onde passavam córregos, onde tinha uma grande quantidade de matas nativas ali que foram devastadas, que foram modificadas ali o terreno, né, para que pudesse ampliar a área e construção da praça de pedágio. Nós não tínhamos até então um relatório, né, sobre os impactos ambientais e sabemos o quanto que isso significava, porque nós tínhamos pessoas, né, ligadas à área da saúde, à área do meio ambiente, que tinha estudo que dizia que poderia ter um impacto ambiental muito grande. Por exemplo, quando você tem um excesso de carros que param na praça de pedágio, né, e param e fica reduzido em primeira, ou desliga o motor, ou fica ali, e na hora da aceleração, a emissão de gás carbônico ali, ele aumente muito. Então, Uhum. isso poderia ter um impacto, inclusive, na vida das pessoas, na saúde das pessoas, né, com a propagação do aumento de gás carbônico naquela região. Tínhamos tudo isso. Além disso, nós tínhamos também a sabedoria de que aquele local não era exatamente o local que deveria ser a praça de pedágio. Ela estava programada para ser na divisa de Mairiporã com Atibaia, né? Por uma questão de distância entre o Marco Zero de São Paulo e a primeira praça de pedágio, que até então tinha essa noção de que não poderia ser inferior a 30, 35 quilômetros, né? Então, Uhum. era para ser lá.
A concessionária insistiu em fazer ali em Mariporã, com a anuência de todos os vereadores na cidade, praticamente, do prefeito da cidade na ocasião, né? Por quê? Porque ali é uma área que pega várias cidades cujos motoristas passam por ali. Franco da Rocha, Caieiras, Francisco Morato, Cajamar, Mariporã. Então é um fluxo muito grande, né? Não por acaso, ali é onde a concessionária obtém grande parte do lucro de todo o sistema de rodoviária da Fernão Dias, que são 8 praças de pedágio de São Paulo até Belo Horizonte, né? Então, Mas é muito pedágio, hein? é bastante, né? Então nós sabíamos que tinha toda essa luta, enfrentamos, né? Eu e mais alguns amigos ambientalistas na cidade, fizemos abaixo-assinado, começamos a ocupar o espaço da Câmara Municipal através da Tribuna Livre, né? Cujo presidente da Câmara, quando viu que a coisa estava entornando para o lado deles, né? O que ele fez? Ao invés de dar mais voz à população, né, de Ele dar mais cortou. transparência, ele simplesmente entrou com um projeto de lei e extinguiu, acabou, aniquilou com a Tribuna Livre. Isso gerou um fato absurdo, né? E inédito até, porque até então a Tribuna Livre é um instrumento previsto na Constituição de 88 e todos os municípios deveriam implementar. Nós tínhamos a Tribuna Livre e foi cortado justamente quando a gente começou a fazer o uso dela, né? Em defesa da população e contra essa praça do pedágio, né? Então esse é o histórico. Resumindo, os vereadores aprovaram, o prefeito mais que aprovou, instituiu a praça de pedágio, que hoje a gente tem toda essa dificuldade, né? Uhum. Hoje nós temos partes da cidade, né, onde fica do lado do pedágio, né, ó, sentido para quem vai de Mariporã a São Paulo, do lado esquerdo, né? Então bairros ali como Parque Suíço, Cantareira e toda aquela região ali onde tem muitos moradores que precisam ir até o centro da cidade, seja para ir para a escola, para o mercado, para uma igreja, qualquer coisa assim, precisa pagar pedágio, porque não tem rota de desvio, não tem como desviar. Então, você paga pedágio, a pessoa paga pedágio dentro do próprio município. Para transitar dentro do próprio município, é obrigado a pagar pedágio, né? Então, tá aí uma luta que a gente precisa travar, que pelo menos parte da cidade, dessas pessoas, desses moradores, tenham de alguma forma alguma isenção nessa praça de pedágio, né? Para ser menos penalizada possível. Porque, né, o prejuízo é muito grande, É né? muito grande. Então, uma pessoa que precisa estudar, trabalhar, não sei, quando vai ver no final do mês já, né, tirou um terço aí da renda do trabalhador, né? 10, 15% do salário mínimo que é consumido só no pedágio. Exatamente. João, como é que tá a questão da saúde em Mariporã, né? O que vocês têm visto? Qual que tem sido a briga? Você, né, sendo eleito vereador, né, quais que são as propostas, né, de vocês para a questão da saúde? Além, né, que a gente sabe que o papel do vereador é fiscalizar, mas também pode buscar emenda, enfim, né? Qual que é a grande dificuldade? Quais são as propostas, né, sua, né, como candidato a A vereador? saúde hoje, com certeza, é o calcanhar de Aquiles da administração, né? Certo. É muito complicado. Nós não temos estruturas necessárias. Por exemplo, nós não temos, Walterson, um hospital maternidade. Uhum. As mulheres não podem dar à luz em Mariporã. Então, olha o risco que isso tem, né? Nós não temos maternidade na cidade. Então, a mulher até tem assistência durante a gestação, né? Uhum. Porém, na hora de dar à luz, ela tem que ter toda essa precaução. Ela não pode deixar para a última hora. Ela corre o risco de dar à luz na estrada. Ou em casa, porque não temos. Então, assim, a gente tem que buscar outro município para dar à luz, né? Então, se a gente fosse verificar direitinho, praticamente ninguém mais nasce em Mariporã. Daqui a um tempo, Mariporã não teria mais mariporanenses, né? Os mais nativos da As cidade. pessoas nascem em outros municípios e apenas registram em Mariporã, né? Então, esse é um caso muito sério. A gente está hoje com uma população do entorno de 100, 103 mil Uma habitantes. cidade de médio porte. Uma cidade de médio porte, né? Precisaria, sim, ter um hospital maternidade. O hospital que nós temos, o Anjo Gabriel, ele ainda é precário, tá? Apesar de todo o esforço que os funcionários que lá trabalham, que é uma OS, tá? Isso é bom que se diga também, a gente precisa mudar esse modelo, é preciso valorizar Trazer esses funcionários que são da OS, prestar concurso público e, Sim, sim. né, fortalecer o funcionalismo público, né? Médicos, enfermeiros, enfim, as pessoas ligadas à saúde no município acabam não ficando no hospital, né? Vão para os postos de saúde, vão para as regiões mais distantes e nós não temos funcionários públicos contratados, concursados da saúde, trabalhando no principal hospital da cidade, que é o Anjo Gabriel. E às vezes, João, a gente Então falta medicamento, faltam profissionais. Eu já tive caso, por exemplo, de que eu acompanhei um amigo meu que passou mal, quase morreu, né?
e ficou naquele hospital tomando medicamento, e assim que acabou o medicamento, ele teve uma melhora, ele poderia ser liberado e não tinha médico para simplesmente dar a liberação, né? E quem fez foi um enfermeiro. Então, logo, não pôde fazer também a prescrição de medicamento, porque o enfermeiro não pode. Então, são coisas assim E às que vezes a gente precisa... critica a OS, né? E aí o trabalhador que tá lá acha que a gente quer tirar o emprego dele. Não, ao contrário, né? A gente quer que esse trabalhador da OS ele tenha mais qualidade, né? No local de trabalho, mais condições, né? Depois de carreira, porque essa é a diferença, né? Do privado pro público, né? Ah. Quando você tem no público, você tem a estabilidade, você tem toda uma Sim. questão, né? E a gente precisa fazer essa... Conversei com profissionais lá que me disseram que eles não poderiam ir embora enquanto não viesse outra pessoa para substituir. E aí até falei, mas você está ganhando hora extra. Não, não se paga hora extra. Então, às vezes, a pessoa trabalha para além da sua jornada, não recebe hora extra, sob tensão o tempo todo, porque você sabe que a área da saúde é terrível, porque ali tensa. é um hospital que recebe de tudo, e tudo quanto é atendimento ali, né? Então, é bem complicado. Legal. E mais, Walterson, eu acho que pensar em saúde não é só a saúde do ser humano, precisamos pensar também na saúde dos animais, Sim. né? Mariporã é uma cidade com área verde muito grande, com muitas chácaras, com muito sítio, com muitos animais. Nós não temos, por exemplo, um hospital municipal veterinário na cidade. Então, a ideia é a gente brigar também para que a gente possa ter, que as pessoas mais carentes, né, tenham condições de tratar bem dos seus pets, né, através de um hospital veterinário e, por que não, também uma farmácia popular para os animais com medicamentos a preço bem mais em conta, porque medicamento para animais, para os pets, são muito caros. Então, essa é uma proposta nossa também, de brigar por isso. Legal. É. Tem a questão da segurança, João, né? Como é que tá essa questão da segurança lá em Mariporã? Então, a segurança, para mim, basicamente, assim, eu tenho foco na questão da segurança com relação à rodovia Fernão Dias, tá? Infelizmente, já muitos casos de pessoas que foram atropeladas, alguns morreram no caminho para o trabalho, tendo que atravessar a rodovia Fernão Dias, tá? Então, tem 2 pontos nevrálgicos ali na cidade que são próximos aos comércios do Graal, né? Que é o Graal e o Graal Português, onde pessoas têm que transitar de um lado para o outro para ir para o trabalho e não tem passarela para pedestres, entendeu? Então, as pessoas correm risco de vida e alguns, infelizmente, vêm a perder a vida. Também precisamos ter uma alça de acesso que ligue a rodovia Fernão Dias com o bairro Mato Dentro, para melhorar a mobilidade urbana, para que as pessoas não tenham que sair do Mato Dentro, descer quase 5, 6 quilômetros e ir até Mariporã e retornar sentido Atibaia, entendeu? Legal. Então, e para quem também está entrando na cidade, está entrando no Mato Dentro, não precisa ir até Terra Preta e retornar percorrendo mais 8 quilômetros para poder entrar 8 quilômetros. num bairro da cidade, né? Então, Legal. são essas lutas. João, você vem de uma candidatura coletiva, Isso. né? Isso é importante frisar, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa questão dessa candidatura coletiva, como vocês estão construindo, enfim. Olha, eu acho bacana, eu acho fundamental. Quem são as pessoas, né? Fundamental. Quero aqui fazer a minha saudação ao Jairzinho do PT, o Jairzinho que é aposentado da Petrobras, o Wilson Luiz, que é aposentado da Polícia Militar, no comando da Polícia Militar, um negro, descendente de quilombola, um cara realmente de uma ética inabalável, né? E a Fabrícia Pires, que é uma professora, uma mulher negra da área da educação, com ideias brilhantes, né? Um trabalho bacana na área da cultura também e da educação, para que a gente possa trabalhar essas nossas bandeiras, né? Legal. É questão de cidadania, é questão de educação, cultura e emprego para a cidade também. Então, eu estou muito feliz de ter conseguido juntar essas pessoas, né? Que têm histórico de luta na cidade e juntos, Walterson, a gente acredita que a política se faz coletivamente. E com certeza, 4 cabeças podem pensar melhor que uma, né? E se eu tiver a graça, né, de Deus de chegar lá, eu quero trabalhar o tempo todo em conjunto com essas pessoas, né? Não vai ser uma coletiva apenas para um resultado eleitoral, vai ser uma coletiva para um resultado de mandato, para melhorar de fato a vida das pessoas, ampliando, né, para além do coletivo, também criar conselhos do mandato nos bairros da cidade para que a gente ouça as demandas e dê os encaminhamentos adequados para as propostas da cidade. Legal. E esse coletivo tem uma defesa de levar, né, um banco, né, lá para Mariporã. Isso. Né? Qual que é essa defesa? Qual banco é? Qual que é essa proposta? O nosso coletivo chama-se Esperançar, né? E por que Esperançar? Porque
isso vem de Paulo Freire, né, dos ensinamentos de Paulo Freire, que é diferente de você ter esperança. Ter esperança basta você sentar e esperar que as coisas aconteçam, né? Esperançar é levantar-se, ir atrás e fazer acontecer. Então, a nossa proposta é essa, é mais do que ter esperança, é mais do que promover a esperança, é promover realmente ações concretas, né, nesse sentido. Então, o coletivo pensou e vem pensando diversas possibilidades de melhoria para as pessoas. Um deles que você falou está aí. Nós temos um bairro na cidade que é um distrito industrial chamado Terra Preta, uma área muito grande, com muitos moradores, maior do que muitas cidades do estado de São Paulo. Lá tem mais de 30 mil habitantes e lá tinha apenas 2 agências bancárias, o Bradesco e o Itaú. O Bradesco fechou o mês passado e restou apenas uma agência, o Banco Itaú, que absorveu todos os aposentados que recebiam, né, no Bradesco. Então ficou uma agência pequena. O que está acontecendo? Os clientes, cerca de 8 mil clientes do Bradesco, estão tendo que se locomover da Terra Preta até o Bradesco da agência de Mariporã, sobrecarregando a agência, e o banco sequer contratou mais funcionários para atender toda essa população. Então, assim, não é de hoje, né, que a gente vem nessa luta tentando levar mais agências bancárias para a Terra Preta. Bom, nós temos um diálogo muito positivo com o governo federal. Nós temos condições de cobrar do governo federal, da direção da Caixa Econômica Federal, o seu papel social de fato. Então, nós queremos e vamos lutar por isso, para levar uma agência da Caixa Econômica Federal para o Distrito da Terra Preta, para atender principalmente as demandas das pessoas que precisam dos programas sociais. Legal. É isso. João, nem por último, né, aqui por último aqui, né, e né, falar dessa importância, né, da questão das agências bancárias que, né, ajuda bastante. Taxa do lixo, meio ambiente, me fala um pouco como é que tá isso lá em Mariporã. Cara, isso é um absurdo, né, cara? A gente paga a taxa do lixo lá já há um bom tempo, né? Há um bom tempo. Inclusive, todos pagam taxa do lixo, né? Se você tem um terreno que não produz nada de lixo, você não mora, você apenas tem o terreno, ele pode estar cercado, cuidado e tudo mais, não importa, você não gera lixo. No entanto, você paga a taxa do lixo, quase R$ 500 por ano por esse terreno que não gera nada. É mais né? que o IPTU, quase. Às vezes é quase mais que o IPTU. Então, assim, nós iniciamos uma luta muito grande na cidade de Guarulhos, quando o prefeito tentou implementar a taxa do lixo, né? Lá, a sociedade um pouco mais organizada, nós conseguimos ir para a rua, mobilizar as pessoas, e ele teve que voltar atrás e não implementou a taxa do lixo. Essa mesma mobilização, né, não foi possível em Mariporã. Então, já há um bom tempo que vem se cobrando. Nós precisamos lutar para acabar com essa taxa do lixo, tá? Até porque, veja bem, não é simplesmente acabar com a taxa do lixo. Falar, mas você vai tirar a receita da cidade. Nós precisamos economizar, nós precisamos fazer com que o município não precise gastar tanto. Né? São milhões e milhões que são gastos com um caminhão de coleta de lixo para levar para onde? Para o aterro sanitário, certo? Que fica em Guarulhos. Que fica em Guarulhos ou em outras cidades, né, mais distantes, porque Mariporã não pode ter aterro sanitário. Mariporã é uma cidade com 85% de área de proteção aos mananciais, né? Lá nós represamos a água na represa Paiva Castro, que abastece 10 milhões de paulistanos, você entendeu? Então, assim, imagina uma cidade como essa, com 85% de área de proteção manancial. Lá nós temos a Serra da Mantiqueira, né? Que tem, lá é considerado a maior reserva de Mata Atlântica urbana do mundo. Você entendeu? A riqueza que tem lá, de fauna e flora, e agora com essas questões ambientais, a importância Quanto que é importante a gente preservar isso. Então, veja bem, numa cidade com essas características, é inadmissível que a gente não tenha uma política de reciclagem do lixo. Legal. Né? Então, se a gente implementar um programa de reciclagem eficiente, nós vamos reduzir quase 90% do lixo que hoje é levado para o aterro sanitário. Logo, vai reduzir as despesas do transporte desse lixo. E com isso, é possível, sim, reduzir e, quiçá, até acabar com a taxa do lixo. Bacana. Essa é a nossa luta. Bacana. Tá bom. João, nosso tempo está estourando aqui e eu queria fazer aquela última pergunta, né? Se você tivesse que deixar uma mensagem para todos de Mariporã, vai chegar pela televisão, pelo rádio, TV, outdoor, chegar pelas redes sociais, qual que seria essa mensagem que você deixaria para todos de Mariporã? Eu diria o seguinte, que nós precisamos apenas de uma oportunidade, né? O PT em Mariporã, a nossa coletiva,
Nós precisamos dessa oportunidade, porque nós temos plena consciência, plena experiência, plena ciência de que a gente pode conquistar muito mais para a cidade, né? Nós temos hoje o governo federal que pode nos auxiliar, nós temos diversos programas do governo federal que podem ser implementados na cidade e nós nunca conseguimos eleger um representante nosso. Então, das 13 cadeiras que nós temos hoje na cidade, não é possível que pelo menos uma não possa ser concedida a esse conjunto de trabalhadores que há anos e anos vem lutando para melhorar nossa cidade. Então, oportunidade. Dê oportunidade para o novo, renove a Câmara de Mariporã, renove a política na cidade e vamos juntos construir uma cidade melhor, tá? Mais fraterna, mais justa, mais igualitária, mais humana. Legal. É isso. É isso aí, galera. Esse foi No Foco com João Cardoso, direto de Mariporã. Muito obrigado, João. Né? Esse espaço está aberto para você voltar aqui outras vezes, né? E é isso. Obrigado, Walterson. Um Bacana. abraço.